Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao mini curso Aprender a Aprender. O meu nome é Maria Angélica do Nascimento, eu sou coach educacional e vocacional e pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional. Então, nós já fizemos duas videoaulas. Na primeira videoaula, nós aprendemos os conceitos da neurociência, que explicam como que o nosso cérebro processa a aprendizagem através da tríade da aprendizagem, que é a interligação entre as funções cognitivas, as funções executivas e as funções conotativas. Nós também aprendemos quais são as principais técnicas de estudo e como elas são mais eficientes ou menos eficientes, e como aplicá-las. Então, nós aprendemos a técnica de anotação de Cornell e também aprendemos uma técnica de leitura ativa, além de outras técnicas que eu compartilhei de estudo distribuído, de estudo intercalado. Então, se você ainda não viu essa aula, volte para que você possa entender como montar depois um cronograma de aula de estudos, de lição de casa. Na segunda videoaula, nós trabalhamos com as metas de estudo e a motivação para estudar. Nós abordamos como é difícil lidar com a lição de casa, o dever de casa, que é um desafio para muitas famílias, que incentivam os filhos a estudar, né, mas que não conseguem ter um retorno do aprendizado. Então, aplicar as técnicas de estudo vai auxiliar também nesse estudo em casa, na lição de casa. Então, volte lá também se você ainda não viu essa videoaula. E hoje nós vamos conversar sobre organização e ambiente de estudo. Amanhã nós vamos finalizar com a quarta videoaula para aprendermos como estruturar uma rotina e montar o cronograma de estudos. Então, vamos lá? A organização e ambiente de estudo. Hoje, encontrar um ambiente organizado em casa, tranquilo, bem iluminado para estudar, seja você adolescente ou criança, ou aluno do ensino fundamental 1 ou ensino fundamental 2, é um desafio. Mas ter um local bem iluminado, organizado, faz toda a diferença na organização dos estudos e também na concentração e na assimilação dos conteúdos. Então, promover essa organização é essencial para que a gente tenha um desempenho melhor na aprendizagem de qualquer estudante. E a maioria das crianças que resistem, né, que tem resistência em relação a fazer o dever de casa, a fazer a lição de casa, tem vários motivos. Além de querer, né, ter o tempo, daquele tempo de estudo, daquele tempo dedicado à lição de casa, querer aproveitar esse tempo de outras formas, como a gente conversou ontem, né? Eles querem brincar, querem jogar videogame, querem estar nas redes sociais, no WhatsApp, com os amigos, conversando, mas é necessário que a gente ensine sobre as prioridades. Então, na dinâmica de ontem, eu compartilhei na videoaula como fazer uma dinâmica para ensinar sobre as prioridades. E também compartilhei como estruturar as metas, né? Que são as metas SMART. Então, é importante que o estudante tenha esse aprendizado, essa habilidade, e isso é necessário ensinar, né? Para ele possa desenvolver a metacognição, que é esse processo de você se autorregular e aprender se autorregulando, né? Monitorar o seu próprio comportamento e decidir quais estratégias que irão ser mais benéficas para o seu aprendizado. Então, gerar esse aprendizado vai gerar também autonomia, e esses estudantes vão passar a ser estudantes autônomos ao longo do tempo, mas os primeiros passos é que é necessário que você ensine. É difícil você cobrar aquilo que você não ensinou. Então, as crianças, os adolescentes, eles não vão aprender se não forem ensinados, se não forem treinados nessas habilidades. Então, muitos dos perfis de estudantes, de alunos, eles são desorganizados, frustrados com o desempenho que eles têm, e muitos correm mesmo, fogem da lição de casa, fogem dos estudos. E essa confusão, né, por que ela se dá? Muitas vezes ela está disfarçando outra desordem que está acontecendo. Eu trouxe uma frase aqui da Marie Kondo,
que é uma especialista em organização, não só de organização de estudos, mas a especialidade dela é organização, e ela tem vários livros, né, nessa área de organização. Tem até uma série da Netflix que aborda a visita dela de consultoria de organização, e ela traz uma frase aqui que eu queria compartilhar com vocês. A confusão visível, ela ajuda a nos distrair da verdadeira fonte de desordem. Em relação aos estudos, qual seria a verdadeira fonte de desordem dos estudantes? Justamente uma das fontes é porque eles não aprenderam a se organizar. E o que acontece no ambiente familiar, né? As brigas, os conflitos, e brigar não resolve, né? Se resolvesse, as famílias, bastaria brigar, falar mais alto, que estaria tudo resolvido, mas isso só piora o quadro da organização, só piora o quadro em relação à aversão a estudar. Então, não se tem prazer no estudo, na aprendizagem, e esse vínculo, né, da relação com os pais também fica prejudicado. Então, castigar, obrigar com uma criança ou adolescente não vai ajudar o seu cérebro a se desenvolver. Então, a gente sabe que eles estão em fase de desenvolvimento, o seu cérebro ainda está em fase de desenvolvimento, a parte do cérebro frontal, pré-frontal, ainda não está totalmente amadurecida. Então, é difícil cobrar, né, uma maturidade e uma independência e uma autonomia se não forem treinadas e estimular essas habilidades e também essas funções cognitivas. Então, é necessário que se ensine, né? Então, a Marie Kondo também fala sobre isso. Quem nunca aprendeu a organizar, não tem como fazê-lo. Então, é difícil você organizar o seu ambiente de estudo, organizar a sua estrutura, a sua rotina, e ter essa autonomia, né, para fazer a lição de casa, para fazer uma sessão de estudos eficiente, que realmente promova a aprendizagem e que não faça só o dever de casa para entregar por fim, tendo um fim em si mesmo, né, em relação a ter notas ou para que eu possa ter assinalada a frequência, como hoje está ocorrendo em muitas atividades escolares, que os alunos precisam entregar para que possa ser considerado a frequência do aluno através da entrega das atividades. Então, que a lição de casa não fique como um objetivo, mas que o objetivo seja realmente de aprendizagem e que durante essa jornada de organização o aluno, o estudante, possa desenvolver as habilidades e as funções cognitivas superiores, que são as funções executivas, que é justamente de planejamento, de organização, de tomada de decisão, de flexibilidade cognitiva, e isso tudo vai ser estimulado se você treinar essas habilidades de organização. Então, muitos obstáculos para os estudantes são obstáculos à sua própria concentração. Alguns a gente considera como obstáculos externos que estão no ambiente de estudo, né, em suas casas ou até mesmo na escola. O ruído, o desconforto, né, se tiver muito calor ou muito frio, dependendo do ambiente, se estiver desconfortável a cadeira ou a própria mesa, a desorganização geral promovem distrações também. E as próprias distrações que são comuns nessa faixa etária, e eu acho que acredito que até mesmo para nós adultos, que são os eletrônicos, as redes sociais, o apelo das redes sociais, os jogos eletrônicos, dos games, tudo isso vai distrair. E o que é muito questionado pelos pais é por que que o meu filho fica muitas horas concentrado num jogo de videogame e ele não consegue se concentrar numa tarefa, num dever de casa. Por que que isso acontece? Porque quando a criança, o adolescente, ele está diante de uma tela, ele é estimulado em relação aos neurotransmissores, principalmente a dopamina, que é um neurotransmissor que vai sendo produzido e estimulado com essa resposta de recompensa. No jogo, ele instantaneamente vai ter recompensas quando ele passar de fase, quando ele for ganhando as premiações durante aquele jogo. E isso para ele é motivador. O seu cérebro fica motivado por esses desafios e vai cada vez mais produzindo dopamina. Só que isso se torna como se fosse um ciclo vicioso.
Então, a criança ou adolescente, ele consegue realmente ficar muitas horas concentrado justamente por essa produção constante, esse estímulo desse neurotransmissor da dopamina. E como que a gente pode transferir essa concentração para o ambiente de estudo? Promovendo um ambiente de estudo organizado e bloqueando as distrações. Então, o nosso cérebro precisa focar naquela atividade, né? A gente precisa selecionar a nossa atenção, nosso foco atencional para aquela atividade, e para isso a gente precisa, então, bloquear os distratores. Então, bloqueando os distratores, a gente vai estimular para que esse aluno consiga ter a atenção naquela atividade. Com isso, e tem outras atividades também que a gente pode promover o bem-estar, né? E regular toda essa questão de neurotransmissores no cérebro. Reduzir o nível de estresse, reduzir o nível de ansiedade também, promover atividades ao ar livre, atividades físicas mesmo, brincar no ambiente externo é ótimo, tomar sol, dormir, regular o sono também vai promover que essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente se desenvolva de forma saudável e que essa regulação da dopamina também seja regular para que ele possa ter energia suficiente para estudar e focar no estudo. Em relação à concentração, há também obstáculos internos. Alguns deles são a própria dificuldade de se autorregular, as emoções, né? Então, uma criança ansiosa, uma criança que esteja passando por problemas, por dificuldades na sua família, ou em relação à escola, em relação ao seu próprio desempenho escolar, também vai prejudicar o seu nível de rendimento nos estudos. A desmotivação, o medo de errar, o medo de não conseguir, o medo de ser reprovado, né? O medo de, em relação às broncas, em relação ao castigo, toda essa insegurança também que nós estamos vivendo em relação à saúde, esse medo generalizado, a insegurança também em relação a esse momento, pode ser um obstáculo e com certeza um obstáculo para a aprendizagem. A fome, né, que são questões orgânicas, a sede, o próprio tédio, a falta de desafios, de atividades que sejam motivadoras, né, desafiadoras para essa faixa etária, também podem ser obstáculos para a aprendizagem no sentido de promover maior concentração, maior foco atencional naquela atividade. Então, todos esses fatores precisam ser analisados, né? Numa avaliação psicopedagógica, a gente acaba avaliando com maior critério alguns desses dados, até mesmo em relação à família, na anamnese, na conversa com a família, e também podemos identificar alguns desses obstáculos internos, e alguns deles a gente acaba encaminhando para uma psicóloga ou para outro terapeuta para que possa ser trabalhado em relação a próprio conflito emocional ou de outra ordem emocional para que possa ser tratado. Mas, em geral, há muitas contribuições em relação aos obstáculos externos. Então, isso vai prejudicar se, mesmo que houver algum tratamento terapêutico, algum acompanhamento psicopedagógico desse adolescente, dessa criança, se não forem trabalhados em casa essas questões de organização, o tratamento fica prejudicado. Então, quais são os perfis de crianças, de adolescentes que a gente mais vê, né? Que são os rótulos que as crianças recebem, os pré-adolescentes recebem, que ele é desorganizado. Então, é um desafio ter um filho desorganizado, né? Lidar com aquela bagunça na sua escrivaninha, no seu quarto, e quando ele, até mesmo antes de entregar a lição de casa, ele perde a lição de casa. Então, o que fazer? Como superar esse obstáculo para esse perfil de estudante desorganizado? A chave é justamente priorizar antes do estudo, antes do conteúdo em si, a organização. Então, é preciso ter estratégias para lidar com isso. Uma dica, uma estratégia bem legal para essa situação de perder tarefas, perder lição de casa, não saber aonde colocou para que possa entregar na escola. Montar uma pasta e etiquetar.
Então, a criança, o adolescente ou o pré-adolescente vai receber a lição para ser feita e vai colocar essa lição na aba levar para casa. Então, aqui ele vai ter todo o conteúdo que ele precisa preencher, precisa estudar, precisa trabalhar em casa. E quando ele terminar de resolver todas essas questões de tarefas, exercícios, trabalhos, pesquisa, ele coloca na pasta levar para a escola. Então, nessa aba levar para a escola vai ter concentrado todo o material que ele precisa entregar. É uma estratégia simples que pode resolver os problemas de perda de material, de atividade, de trabalhos, que muitas vezes faz, mas esquece de levar para a escola porque perdeu no meio da bagunça. Então, um aluno bagunçado, né, que tem esse hábito da bagunça, que não consegue se organizar, uma das estratégias em relação a entregar as atividades escolares é planejar um local que ele possa concentrar todas essas atividades. Tanto aqui ele vai ter que resolver em casa, que ele vai ter que entregar, e as que ele vai ter que levar para a escola, que ele já finalizou. Então, nessa pasta, ele pode concentrar essas duas rotas, né? Então, dentro da mochila, ele pode colocar esse material, dentro da pasta do arquivo do fichário, também pode ser feito duas abas, né, com uma pasta bem organizada, etiquetada e identificando quais são as atividades que vão para casa e depois as atividades que ele já finalizou, ele já sabe que vai ser colocado ali, já tem um único local para os pais procurarem e para os pais também monitorar os estudos, se está entregando as atividades, se foram corrigidas, como que estão as atividades dos filhos. Então, é uma dica simples e que pode ajudar a resolver esse problema. Então, tem um outro tipo de perfil de estudante. Esse é o perfil que está, assim, em todas as famílias. Eu acredito que tem um perfil procrastinador. Até mesmo os adultos, né? Que estão procrastinando muitas atividades. Então, o que é procrastinar? É a tendência justamente de adiar as tarefas. Então, daqui a pouco eu faço. Mais 5 minutos aqui no videogame, mais 5 minutos no WhatsApp. E daqui a pouco eu faço. Eu vou fazer isso primeiro. Não, eu tenho que fazer essa tarefa antes. Eu tenho que fazer tal coisa que minha mãe pediu e depois eu faço isso. Então, sempre vai ter algo que vai ser priorizado antes da lição, antes da sessão de estudo, antes da aprendizagem. Então, é esse perfil procrastinador. E, em muitos casos, o pré-adolescente até deseja iniciar, mas muitas vezes ele está sobrecarregado e não tem o preparo, está despreparado em relação àquela atividade e não tem o hábito de estudo, de organizado, não tem uma rotina organizada com um momento para estudar. Isso não foi ensinado e não foi estruturado. Então, qual é a dica? É tornar a tarefa tão fácil que ele comece e se motive a estudar. Então, o primeiro passo é pegar a tarefa e fragmentar em pequenas partes. E o primeiro passo, ele precisa ser o mais fácil. Então, isso vai reduzir a chance dele adiar. Então, uma tarefa que às vezes a criança, o pré-adolescente ache muito difícil, porque ele não tem essa noção de medição do tempo, de previsibilidade do tempo, de antecipação, ele pode ser dividida em pequenas tarefas e o primeiro passo tem que ser o mais fácil, porque aí ele vai começar a fazer e aí vai ser tão fácil a ponto dele não ter mais desculpas, né, para adiar aquela tarefa. Então, por exemplo, uma tarefa, né? Como que a gente vai vencer esse monstro da procrastinação, que é uma palavra até grande, né? Para esse hábito de adiar as tarefas, de adiar os compromissos. Então, escolher uma pequena tarefa que o seu filho vai poder começar. Se for, por exemplo, uma redação, peça para ele começar escrevendo o título. Então, ele vai ter que escrever o título dessa redação. Então, é uma tarefa bem simples, bem fácil, para que ele possa começar a atividade. Então, a partir do momento que ele sentar e escrever o título, ele vai ter dado o primeiro passo de uma forma muito fácil, que vai
impedir, reduzir as chances dele adiar essa tarefa. E depois do título, ele pode escrever o primeiro parágrafo. Pode dar um intervalo e voltar para continuar a tarefa. Então, você delimitar uma tarefa que era grande, que era impossível de ser feita, acaba reduzindo as chances dele procrastinar e realizar a tarefa. Então, ele começa a focar, né? Ele vai aquecer os neurônios dele quando ele começar a escrever o título, e depois ele já vai estar naquele aquecimento e no ritmo ele vai se organizando. E também ter uma hora certa. Então, usar um timer, um relógio, que eu vou mostrar daqui a pouco alguns modelos, com lembretes para que ele possa se lembrar em que momentos que ele tem que estudar e realizar a lição de casa. Então, estipular sessões de estudo de 10 minutos, em intervalos de 3 a 5 minutos, principalmente para estudantes que têm dificuldades de concentração, e usar técnicas de aprendizagem espaçada, que eu conversei e expliquei na primeira videoaula. Então, a técnica de aprendizagem espaçada, como que seria? Você vai intercalar na rotina o modo de aprendizagem, por exemplo, 15 minutos de videoaula, mais 5 minutos de intervalo, mais meia hora de atividades relacionadas a exercícios, a trabalhos, a pesquisas, por exemplo. Você intercala o modo, né, o método de estudo, e também intercala, faz uma rotação de matérias, usando essa distribuição espaçada em pequenos blocos de estudo. Então, alguns estudantes até conseguem, depois de ter esse hábito de estudo, permanecer por mais tempo e às vezes é até mais produtivo, em vez de fazer vários intervalos. Isso vai depender muito do estilo de cada estudante, e é necessário que se respeite esse estilo de aprendizagem de cada estudante e o ritmo de cada um também. Alguns vão conseguir fazer um intervalo a cada 15 minutos, e alguns vão precisar estudar com maior foco do que levantar e acabar correndo o risco de se distrair nesse intervalo e não conseguir voltar para o próximo bloco de estudo. Então, vai depender muito do estilo de cada estudante e de experimentar para que possa ser realizado um cronograma que realmente seja produtivo para aquele pré-adolescente, para aquela criança. E estimular. Antes de começar o dever de casa, a gente pode estimular os neurônios. Justamente é aquecer os neurônios. É como num período que a gente vá fazer uma atividade física, fazer ginástica. A gente faz o alongamento e o aquecimento. E para a aprendizagem, a gente também pode estimular os neurônios através de jogos para que possa ser feito um treino cognitivo. Jogos de tabuleiro são interessantes fazer, e também aquelas atividades de treino cognitivo são bem interessantes para que os neurônios sejam aquecidos para a atividade da sessão de estudos. Então, promover, por exemplo, 10, 15 minutos de jogo, e a criança já vai estar naquele modo, né, de preparo para que o seu cérebro já esteja aquecido em relação ao raciocínio lógico, à atenção naquele jogo, naquela tarefa, e depois ele pode fazer uma sessão de estudo. Essa é uma forma de estimular para que traga maior sentido para a aprendizagem. Então, usar jogos relacionados a raciocínio lógico vai ajudar a estimular na matemática e melhorar o desempenho em matemática. Jogos, por exemplo, um quebra-cabeça, o Tangram, que é muito interessante, fazer o uso do Tangram, o dominó, vários outros jogos simples e que podem ser adaptados aos momentos de estudo para que possa ser estimulado nessa aprendizagem, não só a aprendizagem formal, né, de realizar as tarefas, os cálculos, as operações matemáticas. Tem outros jogos de palavras também, vários jogos que vão estimular a atenção, o raciocínio lógico, as funções executivas. E como que a gente pode organizar, então, a sessão de estudos para fazer de uma forma produtiva? Como eu falei, é adaptável, né? Não é uma regra. A gente tem a técnica do tomate, que é a técnica Pomodoro, que é em italiano Pomodoro Tomate, que vai distribuir em blocos de tempos de 25 minutos em intervalos.
Mas essa técnica pode ser adaptada a intervalos menores ou maiores. Então, bloco de tempo de 20 minutos, bloco de tempo de meia hora, de 10 minutos, isso vai depender da idade do estudante e também do estilo de aprendizagem, do quanto essa criança, esse adolescente consegue se concentrar num bloco de tempo. Então, aqui está um exemplo. Por exemplo, das 4 horas até as 4h20, ele faz a lição de português. Depois de um pequeno intervalo, ele volta a fazer uma lição de matemática. Aqui tem um intervalo para um lanche, para o banho, e depois volta e vai fazer as lições e estudar biologia, usando a apostila, usando um livro de biologia. Aqui é dividido e é colocado quais páginas o estudante vai estudar. Então, aqui fica bem claro o que ele precisa fazer. Então, ele vai fazer a lição do dia, de matemática e de português, e vai estudar biologia através da apostila. Qual a página? Da página 1 à página 5. Então, nesse intervalo, ele sabe que ele tem que estudar e se concentrar nessas páginas. Depois, ele faz mais um pequeno intervalo e volta a estudar mais 5 páginas da apostila e depois faz uma revisão geral. Então, é uma forma de organizar um roteiro de estudos para que aumente a concentração. E também tem um outro perfil de estudantes, que são os distraídos, desatentos e inquietos. Então, tem duas formas que a distração vem, disfarçada, na forma de inquietação, né? São crianças inquietas, até um pouco hiperativas, e desatentas. Qualquer, né, mosquito que aparece é motivo de desatenção. Então, qualquer ruído, tem vários tipos de obstáculos que a gente fala, né, para que possa atrair a atenção que não seja a lição, né, o estudo. Então, crianças inquietas, elas estão sempre se movimentando, se balançando, ela faz um clique na caneta, está sempre manipulando algum objeto, uma figura, fazendo desenhos, rabiscos. Então, tudo isso pode ser perturbador para os pais e pode ser irritante para os adultos. Mas muitas dessas crianças, elas têm dificuldades de regular essa parte sensorial. Então, a dica aqui não é dizer para a criança ficar quieta, porque muitas vezes é impossível ela ficar quieta, mas ela precisa desse movimento para se regular. Então, o que vai ser estimulado? O movimento sensorial que vai regular e ajudar a ela ficar mais calma. Então, alguns brinquedos sensoriais alguns psicopedagogos até montam uma caixa, que é a caixa da calma, que tem vidros com glitter, então pode estimular para que reduza esse nível de ansiedade e a criança acalma. Mas tem alguns brinquedos que podem ser manipuláveis e alguns brinquedos sensoriais. Aqui eu trouxe um exemplo de um brinquedo de uma criança manipulando, né, esse brinquedo, e durante essa manipulação ele está se regulando em relação a essa inquietação interna, vamos dizer assim. Então, ele expressa essa inquietação através da movimentação desse brinquedo. E com isso ele consegue se autorregular e focar a sua atenção na atividade de aprendizagem. Especialmente essa dica para as crianças que têm transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então, esses brinquedos sensoriais são muito utilizados para que essas crianças possam ter essa autorregulação dessa inquietação interna, né? Que ela é expressa nessa inquietação que a gente vê de agitação externa, desse movimento, né, do corpo, mas é uma necessidade dessas crianças para se regularem. Então, é impossível, é contraproducente você dizer para a criança simplesmente fique quieta, porque para ela é muito difícil ficar quieta, né? Essa inquietação, essa agitação vai bloquear a sua concentração, o seu foco atencional. Então, tem crianças que necessariamente não têm transtornos de déficit de atenção e mesmo assim elas são inquietas, são agitadas, e dependendo da idade ou do estilo, do temperamento, elas são mais agitadas mesmo. Isso é natural, é normal,
mas elas não têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas elas também precisam aprender a se autorregular. E uma das formas é estimular essa parte sensorial. Através desses brinquedos sensoriais, você dá a ela uma oportunidade para que ela se autorregule. E também, especialmente para aquelas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade diagnosticados. Então, não necessariamente só a desorganização pode ser o motivo dessa desordem, né, que a gente vê nos estudos, essa fuga da atividade, essa fuga, esse bloqueio em relação aos estudos, esse vínculo de aprendizagem pode estar negativo, né, que a gente acaba usando esse termo mais clínico, né, de as crianças, ela tem um vínculo negativo com a aprendizagem. Justamente, não gosta de estudar, não gosta de fazer a lição de casa, resiste, foge da lição de casa. Mas pode não ser só a desorganização o motivo. O que pode estar impedindo podem ser obstáculos pontuais e transitórios, ou podem ser a defasagem de conceitos, ela realmente não aprendeu algum conceito que é anterior àquela atividade e ela não consegue realizar. E por isso, né, ela acaba tendo essa resistência. Ou ainda podem ser sintomas de transtornos específicos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, podem ter sinais de dislexias, dificuldades de leitura, podem ter dificuldades específicas de matemática, e essas dificuldades são causadas por alterações neurobiológicas. Então, essas dificuldades, elas vão vir através de alguns sinais de transtorno. Então, podem ser motivos transitórios, pontuais, mas podem ser motivos que necessitem ser pesquisados e que podem ser sinais de transtorno. Então, é necessário que haja uma investigação, uma avaliação para que realmente identifique quais são as causas das dificuldades de desses estudantes. Então, podem haver déficit de funções executivas e esses assuntos podem ser tão difíceis que a criança ou pré-adolescente ou adolescente ele vai explodir na hora da lição de casa. Então, o momento da lição de casa se torna realmente um conflito, um desafio para as famílias. Então, a solução, eu recomendo que, se você identificou que seu filho não é só a organização, você já organizou, você já deu oportunidades de um ambiente organizado, estruturado, uma rotina estruturada, já conversou com os professores, já estimulou de várias outras formas e mesmo assim, em relação à atividade, já tirou dúvidas, já promoveu várias conversas e ainda não resolveu, é interessante que procure ajuda para que possa ser encaminhado para profissionais da saúde, como o neuropediatra, que vai avaliar esses sintomas e identificar se é realmente um transtorno, ou a psicóloga, para identificar alguma causa emocional, e também os psicopedagogos, as psicopedagogas que podem auxiliar esses estudantes nessa fase em que apresentam dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Então, são dois conceitos diferentes, mas que eles podem estar relacionados. O transtorno de aprendizagem, ele vai causar várias dificuldades de aprendizagem, mas nem toda dificuldade de aprendizagem a causa dessa dificuldade, nem toda a dificuldade tem sua causa como um transtorno. Podem ter outros obstáculos para essa dificuldade, como obstáculos emocionais e também transitórios, como a falta de o aprendizado de algum conceito anterior ou a mudança de uma escola, ou vários outros fatores que podem ser transitórios e podem estar dificultando na adaptação e dificultando a aprendizagem. Então, é preciso investigar para que haja, então, uma solução tratando realmente dessa causa. Em relação à organização ainda, cada pessoa tem um estilo de organização. Então, tem 3 estilos principais, que é o visual, o espacial e o cronológico. O que seriam esses estilos de organização? Então,
os estudantes, independente de ser estudante ou não, cada pessoa tem um estilo de organização. O estilo visual é aquele que vai se lembrar dos objetos pela última vez que o viu. Então, quando ele precisa da sua agenda, onde está a sua agenda escolar? Ele vai buscar na sua memória a última vez que ele visualizou a agenda. Eles precisam ter todos os materiais à vista. Se ele não tiver aquilo na vista, ele não vai se lembrar de onde colocou, não vai se lembrar de usar. Então, gostam de tudo bem colorido. Então, os organizadores que têm esse estilo visual, eles gostam de tudo muito colorido. Os organizadores do estilo espacial, eles pensam nos objetos, eles se lembram, se recordam dos objetos em relação à última vez que utilizaram aquele objeto. Então, a última vez que eu utilizei a agenda, onde que eu utilizei essa agenda? Então, ele vai se recordar de onde ele colocou a agenda pela última vez que ele utilizou a agenda. Ele utilizou a agenda na escola, ele utilizou a agenda na escrivaninha, ele utilizou a agenda na mesa do jantar. Então, ele vai se lembrar da última vez que ele utilizou aquela agenda. Então, eles precisam ter todos os materiais ao alcance, não necessariamente em sua vista, mas precisa ter conforto. O ambiente precisa também estar organizado antes de fazer as atividades. Então, se o ambiente estiver desorganizado, essa concentração desse estudante vai ser prejudicada. Em relação aos adultos também, né? Em relação a só a tarefa que irá mudar. Em relação aos estudos, o adulto vai ter mais dificuldade de trabalho, por exemplo, de se concentrar no trabalho. O organizador cronológico, como que seria esse organizador cronológico? Ele vai pensar em relação aos objetos, em relação à hora que o viram, né? A hora que o viram ou a hora que o utilizaram. Eles vão sempre se recordar em relação a datas, em relação aos eventos em sequência, e gostam de ter uma lógica própria de organização. Então, você pode olhar o ambiente do cronológico e acreditar que para você não está organizado, mas para ele está, tem uma lógica naquela sequência de papéis empilhados, naquela sequência de livros organizados, da forma como ele organizou, ele vê uma lógica, para ele faz sentido. E eles memorizam também os conteúdos melhor pela repetição. Então, eles precisam de uma frequência de repetição para que possam memorizar e consolidar a aprendizagem. Então, os 3 estilos principais podem ter pessoas que tenham um estilo, vamos dizer assim, misto, né? Por exemplo, o que é mais comum? Tem um estilo misto entre o visual e o espacial. Então, muitas pessoas, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, têm um estilo misto de organização. Então, eles se organizam mais pelo estilo visual e espacial, que é o estilo mais comum é você encontrar um estilo misto. Então, eu, por exemplo, tenho um estilo que é misto entre o espacial e o visual. Então, eu procuro sempre ter as coisas na minha escrivaninha, na minha mesa de trabalho, à vista, mas eu também gosto de me organizar antes do trabalho, antes de estudar. Eu tenho que ter uma sequência organizada dos materiais e uma mesa mais limpa para que eu tenha maior produtividade. Então, é importante você reconhecer o seu estilo e reconhecer o estilo de organização do seu filho para que você possa ajustar esse ambiente. Agora, eu vou dar exemplos de materiais e de ambientes de estudo também, começando pela mochila. Qual é a mochila ideal para cada estilo de organização? Então, aquelas pessoas que são mais visuais, elas preferem, e seria ideal ter uma mochila mais colorida, que ele possa visualizar e a sua mente vai se lembrar justamente por essa cor mais atrativa e vai se recordar onde ele colocou e vai achar muito mais fácil a sua mochila por esse recurso visual. Então, poucos bolsos, não precisa ter muitos bolsos, e uma bolsa com um desenho, um layout mais simples, mas que seja bem colorida, bem atrativa. O espacial, o ideal é você priorizar o conforto. Então, aqui a gente tem
as alças e as costas aqui acolchoadas, que promovem o conforto, mas eu acredito que esse conforto também possa ser usufruído por todos os estilos. É interessante que a mochila ela respeite a ergonomia e promova um bem-estar, um conforto. Então aqui eu tenho uma mochila com design com alguns bolsos, mas ela é bem confortável. Já o estilo cronológico, ele vai gostar e vai se beneficiar mais daquelas mochilas que tenham divisórias. Então, aqui a gente tem alguns modelos, até esse modelo aqui do espacial, serviria para o estudante que tem o perfil cronológico. Então, ele gosta de ter esses setores dentro da mochila para que ele possa organizar os seus materiais numa sequência que ele vai achar mais lógica ali, para ele organizar. Então, ele gosta de vários bolsos e setores para que ele possa se organizar. Em relação à agenda, qual o estilo de agenda ideal para cada perfil? Aqui eu trouxe uma capa de uma agenda escolar simples. Esse modelo da marca Espiral, por exemplo, ele tem os dias como nessa agenda aqui. Então, eu não acho tão, assim, visual para que ele possa usar toda semana. O ideal de uma agenda que vai possibilitar para todos os estilos, não só para o estilo visual, a única diferença do visual é que ele precisa de uma capa colorida, né? Uma capa atrativa, com um desenho bem colorido, que o agrade. Fora isso, ele vai se beneficiar desses outros modelos também. O que é necessário, que é útil, né, para que possa ter uma organização melhor? O que eu recomendo? É uma agenda que apresente os dias da semana em sequência. Então, você visualiza toda semana quando você abre a agenda. Então, esse é o melhor modelo, porque as crianças, os adolescentes vão se organizar e ter um planejamento da sua semana toda. Aqui também tem um modelo que é utilizado de planner ou de agenda semanal, então tem todos os dias da semana e tem o espaço para prioridades da semana, para os trabalhos, para compromissos importantes, para eventos importantes ou para lembretes. Então aqui é uma forma de organizar a semana, então fica muito mais fácil de você abrir a agenda e ter toda a semana ali já organizada em sequência. Aqui o cronológico, ele gosta de se antecipar e gosta de visualizar todo mês em sequência. Então aqui eu tenho um cronograma mensal, vai ajudar o cronológico a se organizar melhor. O melhor estilo de agenda para os estudantes é justamente um que seja um design simples, não precisa de muita coisa, porque isso também pode distrair, mas que tenha essa organização de planejamento semanal, o cronograma mensal. Aqui eu trouxe um bloco de anotações com post-its que podem também auxiliar vários estudantes que preferem ter um bloquinho menor para anotar os compromissos e depois passar para a agenda. A agenda física é mais interessante do que a agenda eletrônica. Então, amanhã, na videoaula, na última videoaula, eu vou ensinar como usar uma agenda digital, mas essa agenda digital, ainda para crianças que não tiveram o hábito de manipular uma agenda ou que precisam ter esse recurso concreto, né, físico, para manipular, é mais interessante do que ter uma agenda digital. Porque a agenda digital, querendo ou não, ela vai estar disponível para ser acessada no computador ou no celular, em que ali vai ter vários outros aplicativos que podem ser chamativos e a distrair. Então, é necessário que se organize também em relação a isso, para que esteja dentro da semana um dia para organizar a agenda, para organizar o planejamento daquela semana, das sessões de estudo, do que precisa ser entregue, dos materiais, atividades, lições, pesquisas, provas, para que o estudante possa se organizar. É necessário ensinar a usar a agenda. Então, é uma habilidade que vai trazer para ele maior rendimento em relação aos estudos se ele tiver as sessões distribuídas, com o estudo distribuído na sua agenda. Então, é importante estimular o uso da agenda e ensinar a usar a agenda.
Um outro recurso que para os visuais e para os estudantes que preferem, né, ter isso visualmente, até para as famílias se organizarem também, é interessante o uso de quadros. Então, você pode colocar um quadro ou imantado na geladeira, ou um quadro perto da escrivaninha ou sobre a escrivaninha, para que o estudante olhe todo mês e tenha ali o cronograma e as anotações aqui do lado, no bloco de anotações de tarefas, que é o to-do list, ele pode colocar as atividades da semana, e conforme ele for finalizando, ele vai fazendo um tique. E isso também dá a sensação de dever cumprido, de realização. Isso traz uma satisfação ao ver que ele realizou as tarefas e ticar só esse hábito de ter ali o tique e todas as questões resolvidas durante a semana, entreguei o trabalho de biologia, entreguei a pesquisa de história, entreguei a lição de matemática. Então, fazendo esse tique, isso vai promover uma motivação. Isso vai gerar um sentimento de satisfação e também vai estimular ao ver que em todas as sessões que foram programadas, por exemplo, ele teve o xizinho ali marcado que ele cumpriu. Então, isso vai estimular visualmente, ele vai ver o rendimento dele e ele não vai querer quebrar aquela corrente. Então, é uma forma também de estimular esse hábito, essa criação de hábitos, né? Então, ter um quadro físico ali pendurado na parede ou fixado na geladeira, para que todos possam ver também, é uma forma dele assumir um compromisso de estar realizando aquelas atividades que foram compartilhadas. Então, a família acaba sendo um suporte e ajuda a ele a se lembrar dos compromissos, das provas, dos trabalhos, das lições. Ter um calendário também é bem útil para você se organizar e preencher o quadro. Em relação ao local de estudo, aqui eu trouxe várias imagens para que a gente analise pontos positivos e até negativos de cada imagem. Então, voltando aqui. Então, aqui a gente tem um ambiente de estudo bem claro e limpo. É recomendado que tenha luz branca, em vez da luz amarela, que ela promove melhor iluminação do ambiente. Ele está insistindo em voltar. Então, aqui a luz branca é o recomendado. A cadeira, que seja uma cadeira confortável, que se possuir braços, uma cadeira ergonômica é o ideal, mas não necessariamente, desde que seja confortável, né? E aqui o que é o ideal? Ter só os objetos que realmente vai utilizar, então a bancada aqui da mesa está limpa. Nesse outro ambiente, o que a gente tem de positivo? Os nichos organizadores, aqui todos os livros eles têm a capa voltada para frente, então o estudante que é visual, que ele tem o estilo visual, ele vai se beneficiar dessa estratégia. Então, ter tudo ali à sua vista. Então, ele sabe que o livro que ele precisa, a apostila que ele precisa está ali naquela estante, naquele nicho, e também o organizador espacial tem tudo disponível. Então, ele tem que ter esse acesso facilitado e o ambiente organizado. Aqui o relógio para se organizar em relação à sessão de estudo, uma luminária e os recursos, né, os livros que vão ser utilizados na sessão de estudo. Aqui nesse outro ambiente, o que é negativo? É o assento. Então, esse banco não é confortável e vai prejudicar em relação a permanecer ali concentrado estudando. Então, trocar por uma cadeira mais confortável seria o ideal. O que é positivo desse ambiente de estudo? O quadro, cronograma. Então, aqui tem um quadro para fixar recados, lembretes e o cronograma. Tem também um varal de atividades, né, que já foram realizadas, atividades de artes, que também podem ser decorativas e estimular principalmente os do estilo visual. Aqui tem todos os materiais, material escolar, canetas, giz de cera, lápis de cor, todos os materiais estão visíveis,
organizados em organizadores transparentes. Então, aqui, essa transparência, ela ajuda, é uma estratégia para que você visualize o que tem dentro e possa se encontrar mais fácil o objeto que você precisa utilizar. Aqui eu tenho um cesto aramado com esses objetos organizados. Então, o único fator negativo aqui seria o assento, o banco. E outro fator positivo é a iluminação natural. Então, qual é o melhor ambiente? O ambiente iluminado. Se tiver iluminação natural, melhor ainda. Então, são fatores positivos desses vários ambientes. Os estudantes, tanto do estilo visual, espacial e cronológico, vão se beneficiar desses modelos aqui de espaços de estudo. Outros locais de estudo que eu vou compartilhar com vocês, pontos positivos. Aqui nesse espaço de estudo tem o cronograma, então aqui tem o cronograma mensal com as atividades e os compromissos, tem os nichos organizadores. Aqui, o único fator que seria mais relevante para se organizar seria colocar etiquetas nesses organizadores, né, nesses nichos aqui, nessas caixas organizadoras. Fora isso, o ambiente está bem organizado, limpo. Aqui eu tenho um porta-lápis transparente e tenho também o estojo que tem transparência. Isso ajuda o estudante a visualizar os materiais. Aqui eu tenho uma prancheta que eu posso colocar as atividades e também organizar o cronograma, a agenda semanal eu posso fixar aqui, ou as listas de trabalhos que precisam ser entregues. E também eu posso escrever no quadro aquelas atividades da semana ou os compromissos do mês. Então, a bancada limpa e organizada. Aqui é um ambiente que o organizador espacial vai amar, né? Vai adorar esse tipo de ambiente, porque o organizador espacial, ele precisa ter esse movimento do seu corpo. Então, ele facilmente, ele fica distraído no ambiente se tiver muitas coisas, e ele vai se beneficiar um ambiente mais limpo, a bancada mais limpa, mas que ele possa recorrer e abrir as gavetas e encontrar o que ele precisa. Então, aqui eu tenho uma cadeira com rodinhas, um assento bem confortável, com os materiais que ele precisa de fácil acesso, mas bem organizado, bem limpa a bancada. Então, a bancada em L também, os estudantes que têm o estilo de organização espacial, eles vão gostar mais de bancadas que tenham movimento, que eles possam se movimentar e tenham um maior espaço para que eles possam organizar os materiais. Não necessariamente deixar à vista, mas que tenha um local maior para se movimentar, principalmente. Então, eu dei como exemplo esse modelo de bancada aqui, de escrivaninha, em que ela é articulada e pode ser colocada tanto assim na horizontal ou no formato em L. Então, ele possibilita uma maior movimentação e maior conforto durante os estudos, durante as atividades. Aqui um outro exemplo de local de estudo, bem organizado. Então, esse ambiente ele é vantajoso para todos os estilos, mas principalmente para o visual, que tem os recursos ali de cronograma, o calendário, visualmente, do todo ano, e tem também alguns lembretes, tem a agenda de estudos e todos os materiais estão setorizados. Então, esse ambiente seria mais um ambiente de um estudante visual e cronológico também. Então, o estudante que tem o estilo cronológico de organização, ele vai querer organizar os materiais deles todos setorizados. Mas todos os estudantes, o espacial também se beneficiaria de um ambiente assim. Então, aqui eu tenho os nichos organizadores transparentes, então eu consigo visualizar tudo que tem dentro e achar facilmente, e todos os materiais estão setorizados na estante aqui. Então, fica fácil de visualizar e fácil de manipular os materiais e os recursos que eu preciso utilizar durante as atividades, durante a lição de casa. E quando eu tenho que compartilhar o espaço? O que ocorre em muitas famílias é o conflito, né, entre os estudantes, entre os filhos. Ah, fulano pegou o meu lápis, ah, fulano pegou o meu estojo de canetinhas, e fica aquela briga. Como resolver essa situação? Então, aqui eu trouxe algumas sugestões de ambientes que são compartilhados.
Então, aqui nessa mesa, a gente tem o ambiente compartilhado entre 2 estudantes, entre 2 alunos. O que foi feito para adaptar o ambiente para que ele possa ser compartilhado e promover o estímulo, né, de aprendizagem, de concentração para os 2 estudantes. Foi colocado dois painéis, né, de cronograma. Então, cada estudante tem o seu painel de cronograma e o calendário para poder consultar. E aqui eu tenho um painel organizador com todos os recursos que o estudante precisa à sua mão. Então, aqui eu tenho a tesoura, a cola, tenho um nicho organizador com canetas, e aqui eu tenho um nicho organizador, uma estante, uma prateleira organizando os papéis. Então, fica um ambiente organizado e eu uso um espaço pequeno, né, e otimizo esse espaço para que eu possa atender essa demanda de 2 estudantes. Aqui também tem um ambiente bem organizado de 2 estudantes, então aqui faz uso da cadeira de rodinhas, e aqui a grande dica é utilizar uma estante que é compartilhada entre os 2. Então, materiais que são compartilhados entre os 2 podem ser colocados nessa estante no meio, separando, né, fazendo uma divisória entre as 2 bancadas de estudo, mas que deixe tudo disponível para que possa ser acessado. Então, eu tenho também 2 quadros organizadores e também 2 cestos organizadores, que podem ser colocados em relação a pastas, a cadernos, podem ser colocados dentro desses cestos organizadores, e a bancada também está organizada para os 2. Aqui eu tenho também um ambiente organizado, mas é um ambiente mais clean, mais minimalista, né? Em relação à decoração também. Então, aqui eu tenho um calendário, um cronograma anual, e eu tenho uma bancada que tem um notebook, as 2 luminárias e um quadro para que possa ser utilizado. E o que eu usei de estratégia aqui? O que foi utilizado, né, de estratégia aqui? Foi utilizada uma bandeja com os portas-lápis aqui no meio dessa mesa. Então, essa bandeja pode ser utilizada por esses 2 estudantes que utilizam esse ambiente de estudo, essa bancada. É uma bancada que pode ser adaptada também com a criação de uma bancada móvel, né, que eu possa colocar uma bancada simples aqui. Essa bancada tem gavetas, mas tem alguns modelos de bancadas móveis que podem ser adaptadas até mesmo num pequeno corredor. Então, utilizaram e dinamizaram o ambiente para que pudessem utilizar um ambiente mais minimalista em relação à decoração, mas que tivesse os recursos disponíveis para os 2 estudantes aqui. Então, é um ambiente que pode ser utilizado até por mais de uma pessoa, né? Aqui tem 4 assentos, então podem ser mais pessoas, mais crianças, adolescentes, que podem utilizar um ambiente organizado desta forma. E quando não há um ambiente dedicado ao estudo? Eu não tenho espaço dentro da minha casa para utilizar uma escrivaninha, para colocar uma bancada de estudo, para colocar uma bancada no corredor, não tem espaço. Não tenho espaço para colocar uma escrivaninha no quarto, não tenho espaço para um home office organizado. Como que eu faço? Aqui a dica, e eu acredito que isso vai beneficiar vários tipos de famílias que têm esse desafio, né, de organizar sessões de estudo, de lição de casa, e que fazem isso na mesa da cozinha, que é o local que muitas famílias utilizam para se organizar em relação ao dever de casa. Só que aí fica a mesa cheia de materiais e esses materiais ficam dispersos, ficam desorganizados. Como que podem ser, então, otimizados nesse caso? Aqui eu estou sugerindo um carrinho organizador, né? Que pode ter todas as pastas, apostilas, livros e os materiais organizados em caixas transparentes. Aqui a outra dica seria esse nicho organizador com alça. Então, esse nicho organizador, ele pode ser facilmente encontrado em lojas de materiais e utensílios domésticos,
e também em lojas, até algumas em lojas de materiais de limpezas, que muitos desses nichos eles são organizados pela equipe de limpeza, que colocam materiais de limpeza aqui. Então, lojas especializadas em nichos e em organizadores, utensílios domésticos em geral, tem esse tipo de organizador, que pode ser adaptado para material escolar. Então, aqui nesse nicho, a criança pega o nicho, organizador, cesto, e leva para o seu ambiente de estudo. Aqui, no caso, ela não tem uma bancada, uma mesa de estudo, ela pode usar como apoio uma bandeja. Então, eu mesmo já utilizei esse recurso para estudar. Então, dentro dessa bandeja eu deixo o notebook, o caderno, o tablet, o celular para estudar, e uma prancheta também ajudaria, e nesse caso aqui é utilizado um organizador para notebook, uma mesa portátil para notebook. Então aqui é um puff bem confortável e a criança está estudando com o fone de ouvido para inibir também o ruído. Então é uma estratégia para quem não tem um ambiente dedicado de estudo. Talvez as crianças que têm um estilo de organização espacial se beneficiem porque achem confortável estudar dessa forma. Então, elas gostam também de mudar de ambiente de estudo, de espaço. Então, ter uma estação portátil, né, que eu estou chamando aqui, de estudos, com todos os materiais organizados, de fácil acesso, vai beneficiar porque você pode levar esse carrinho para outro ambiente também. Aqui é outro modelo de nicho organizador, que eu tenho os porta-lápis, caneta, tudo que eu preciso utilizar, ele tem alça e eu posso levar para outro ambiente também. Aqui eu tenho uma estante que foi organizada com todos os materiais, então eu tenho caixas organizando os materiais, caixas organizando canetas, canetinhas, tenho papéis coloridos, tenho as pastas organizadas aqui. Aqui eu tenho outro modelo de cesto, que é utilizado muito pelas artesãs, por quem costura, ou até para colocar ferramentas, e ele pode ser pintado e pode ser colocado os materiais escolares. E aqui eu tenho uma bandeja de plástico com os porta-lápis que eu posso colocar em cima da mesa quando for estudar. E o quadro de estudo fica aqui, né? O cronograma do quadro mensal de estudo com as tarefas, os trabalhos que precisam ser entregues, fica organizado visualmente aqui. Então, é um ambiente que pode ser adaptado, é uma estação que eu estou chamando de portátil justamente por isso. Ela vai otimizar o seu espaço em casa, você vai precisar dedicar somente um pequeno espaço ou organizar um nicho organizador como esse, com alça, que possa ser utilizado, por exemplo, na mesa de jantar. Aqui é como organizar uma bandeja, um nicho de organização portátil. Aqui tem uma caixa, que na verdade é uma bandeja. Então, aqui é colocado um nicho organizador de escritório e a criança ou adolescente pode colocar as apostilas, os cadernos aqui. O ideal desse nicho de organizador para caixa de lição de casa, nesse momento, a maioria das escolas estão com atividades remotas, mas nas atividades presenciais é interessante que você tenha essa caixa para lição de casa com esses materiais exclusivos para essa caixa, e o estojo com material escolar fica só dentro da mochila, porque aí não vai ter oportunidade de se perder nesse caminho. Então, você vai deixar isso disponível quando tiver a lição, o momento da lição, o adolescente, o pré-adolescente pega essa bandeja, coloca sobre a mesa, utiliza os materiais que estão disponíveis ali, não recorrendo ao seu estojo. Então, aqui fica tudo organizado, setorizado, né? Os lápis, a calculadora, tesoura, borracha, fica tudo organizado dentro dessa bandeja. Um outro modelo. Aqui foram utilizados potes de vidro simples, né? Então, reutilizou potes de vidro transparentes, então fica tudo bem visível sobre uma bandeja bem simples. Aqui uma caixa transparente, uma caixa organizadora, em que todos os materiais estão disponíveis ali. Então, utiliza, né, durante a sessão de estudo e depois guarda dentro do armário, de uma estante, e fica o ambiente organizado, livre de bagunça. Aqui é
um modelo de organização do carrinho, que é um carrinho de transporte. Então, aqui colocou a bandeja por cima e as caixas organizadoras têm materiais extras, livros, cadernos, todos os outros materiais. É interessante sempre utilizar essas caixas transparentes, porque você visualiza facilmente o que tem dentro dessas caixas. Também uma outra opção é colocar etiquetas. Aqui foi utilizado uma fruteira para organizar sobre a mesa da cozinha. Então, em relação, não tinha ambiente para estudar em outro ambiente dedicado, e qual foi a opção? Organizar os materiais numa fruteira e deixar, por exemplo, no armário da cozinha. Então, quando vai estudar, tem ali todos os materiais disponíveis e tem até os lanchinhos aqui, para fazer os intervalos e fazer um lanchinho entre essas sessões de estudo. Então, tem tudo disponível e organizado aqui com canetas, com cola, com todo o material que vai utilizar nas sessões de estudo. Então, é uma forma de usar, né, a criatividade para adaptar e organizar com materiais que não são tão óbvios, que não são o uso, né, não foi feito para isso, mas foi adaptado e ficou uma estratégia bem legal. Aqui é como organizar uma caixa, né? Aqui foi utilizado um caixote com caixas dentro. Então, aqui eu coloco todos os materiais, livros, dicionários, cola, lápis, caneta, fichário e pastas transparentes. Então, uma estratégia de organizar e os materiais estão setorizados. Aqui é um ambiente de múltiplos usos, então a família utiliza a escrivaninha, a estação de estudos e para a estação de trabalho, então é o home office da família. Então, aqui tem um quadro para organizar cronogramas, organizar documentos, lembretes, e é compartilhado com outras pessoas. Então, aqui tem um carrinho também, uma estante móvel, com um gaveteiro, na verdade, e caixas organizadoras transparentes. Além disso, tem cestos com os livros aqui. Então, nesses cestos tem livros de atividades, livros didáticos, livros de literatura, enfim, para os momentos de leitura. E na mesa de centro da sala tem as caixas organizadoras para lição de casa, nesse estilo de organização aqui, só que foi organizado e deixado disponível na mesa de centro. Aqui a gente tem uma mesa de cozinha, em que o estudante está usando os nichos como os vidros, né, transparentes, e uma bandeja com o material que ele precisa ali, com papéis, com folhas, com apostila, tudo disponível para estudar. Terminou a sessão de estudo, coloca os nichos e guarda. Quais são as melhores escolhas, as melhores sugestões de materiais? Optar por materiais transparentes, de plástico transparente. Eu mesmo, por exemplo, utilizo esse recurso. Eu utilizo esse tipo de caneca transparente de acrílico. Então, é indicado esse tipo de material, principalmente para crianças, para que não manipule material de vidro, né, para prevenir acidentes. Então, esse tipo de material é bem fácil de ser encontrado em lojas de acessórios para festas, em materiais, e também casas, né, lojas que vendem materiais para utensílios para casa. Então, eu separo as canetas azuis e lápis, pincéis e as canetas coloridas, canetinhas que eu utilizo, também eu utilizo duas canecas aqui transparentes de plástico, né, de acrílico transparente. Então, os materiais, aqui tem um nicho organizador que além de canetas pode organizar os post-its, aqui tem até o material de escritório, né, tem outros materiais aqui, cola, corretivo, papéis. Então, é um material que pode ajudar a organizar esses pequenos objetos. Aqui eu tenho uma caixa organizadora com divisórias. Essas caixas organizadoras, elas podem organizar vários materiais e setorizar. Aqui eu tenho pastas de trabalho transparentes, fechadas, então aqui eu deixo todos os materiais, podem ser utilizados para organizar as lições de casa, atividades para entregar.
e arquivar materiais. Esse tipo de pasta, ele pode ser colocado no fichário, então aqui tem o espaço para você colocar aqui no fichário, então é transparente, facilita a visualização dos papéis, dos pequenos lembretes ou dos objetos que sejam colocados aqui. Esse fichário, ele já vem com um estojo, esse estojo ele tem divisórias e ele é transparente também, então é um ótimo recurso e estratégia para aquele estilo de estudante que não encontra o seu material e que precisa desse recurso como estratégia para se organizar. Esse estojo organizador, então, eu tenho todos os lápis, canetas disponíveis num local só. Então, onde estão esses materiais? Estão somente no estojo. Então, eu tenho o apontador, a borracha, a caneta, os lápis, a régua, tudo num estojo só. Esse outro modelo de estojo também é interessante, principalmente para os organizadores do estilo visual, porque eles têm a transparência e ele pode visualizar o que tem dentro, facilita. Aqui é o recurso que eu mostrei no slide anterior, da caixa organizadora, com as pastas e as caixas transparentes, que são ótimos recursos para organizar. Caixas simples, organizadoras transparentes. Aqui eu tenho uma caixa articulada com bandejas, então essa caixa é bem grande. Por incrível que pareça, essa caixa normalmente não é vendida em lojas, em papelarias, mas ela é vendida em locais de pesca. Então, também em locais que vendem ferramentas para os profissionais organizarem ferramentas. Então, aqui, em vez de organizar ferramentas, o estudante pode organizar o seu material de estudo. Pode deixar apostilas, livros e tudo num local só. Guardou, tá o ambiente organizado. Então, ele pode utilizar isso para aqueles momentos de estudo e também para organizar, arquivar materiais. Essa é uma caixa mais grande, ela é reforçada justamente porque ela é projetada, né, vendida para ferramentas e tem essa capacidade de ter essa resistência maior. Então, ela tem a alça e pode ser movimentada e utilizada para arquivar, mas também como uma estação de estudos portátil. Aqui é uma caixa de arquivo, é sanfonada, então bem simples, mas que pode organizar os materiais das apostilas, pode organizar por matérias, por disciplinas, por temas. Posso ter uma aba para lição de casa, uma aba para cada disciplina, e fica muito mais fácil arquivar as atividades que já foram concluídas ou que ainda estão em andamento. E aqui é o carrinho organizador como uma sugestão. Não necessariamente precisa ser um carrinho, né, com rodinhas, mas pode ser uma estante, como eu já compartilhei no slide também anterior. Então, são as melhores escolhas, né? Recursos que podem ser utilizados para organizar os materiais, para arquivar, né, toda a papelada que é gerada, né? Tem muitos papéis de trabalhos, de atividades, e organizar isso por matérias, por disciplinas, e também nos nichos organizadores, ter um material escolar organizado, com tudo disponível, fica muito mais fácil. Então, quando se trata de organização, não adianta jogar a criança na água se ela ainda não sabe nadar. Essa frase é do Martin Kushkin, que ele tem livros nessa área, ele trabalha com essa temática de organização nos estudos, e ele é um neurologista. Então, o ambiente de estudo ele vai bem organizado, e isso é necessário que eu ensine essa criança, esse adolescente a se organizar. Então, esse é o momento que eu vou desafiar vocês a praticarem, a colocar essas dicas em prática, a montar uma estação portátil de estudo, se você precisa, né, ter esse ambiente de estudo multifuncional, que vai estudar em cima da mesa, organizar a sua caixa de estudo, ou sua caixa de lição de casa, como você quiser chamar, e deixar ali todos os materiais organizados. Verificar o seu local e fazer aquele checklist de organização, verificar a iluminação, verificar a escrivaninha, verificar as gavetas e organizar o seu ambiente de estudo. Então, é o momento que eu te desafio a realmente colocar em prática todas as dicas que eu compartilhei aqui, para que você tenha
não só rendimento nos estudos, mas que também você ensine seus filhos, as crianças ou os estudantes que você conversar ou compartilhar ou cuidar sobre essas habilidades. É necessário ensinar essas habilidades. Essas habilidades não vão ser aprendidas somente naturalmente, né? É esperado que os adultos compartilhem essas experiências e estimulem essas crianças a se desenvolverem. Então, o seu cérebro vai ser desenvolvido em relação às funções executivas com essa organização. Todos vão ser beneficiados, tanto em relação ao ambiente de estudo, um ambiente em casa, quanto as relações também nas famílias vão ser beneficiadas, porque um estresse para as famílias ter um ambiente desorganizado e um pré-adolescente que não consegue se organizar, não consegue entregar a lição de casa que está perdida no meio de tanto material, não consegue organizar a estrutura e acaba gerando vários outros conflitos. Então, colocar em prática, eu deixei a atividade para essa aula na descrição do vídeo, então você pode acessar a atividade e lá na atividade você vai ter o checklist para você ticar ali do seu ambiente o que está sendo feito. Então, você já checou a cadeira, você já checou a mesa, os materiais, já fez a sua lista de materiais, o que é essencial para você colocar na caixa de lição de casa, e também refletir sobre essas estratégias, ok? Então, eu agradeço. O slide trava no final, que já está cansado. Eu agradeço a participação de cada um. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses temas que eu compartilhei na videoaula de hoje, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail coachmariangelica@gmail.com ou pelas redes sociais, ou ainda entrar em contato no meu site coachmariangelica.com.br. E até amanhã, na próxima teleaula.